Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero responder uma pergunta que tem sido recorrente nas minhas redes sociais, que é como começar a investir. Eu sei que muitos de vocês ainda não começaram a investir no mercado financeiro, porque tem medo, tem receio, mas eu quero demonstrar nesse vídeo como começar a investir com segurança. Sair da poupança para uma renda fixa que vai ter uma rentabilidade melhor para você. Então eu vou falar sobre os riscos envolvidos nessas operações e vou demonstrar para vocês as opções que vocês têm, que é melhor do que a poupança ou outros investimentos que talvez não sejam mais adequados para o perfil de vocês. Por isso, vem comigo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai acrescentar muito na sua vida financeira. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ser felizes? Meu nome é Marlisson Lobato, eu sou especialista em planejamento financeiro, sou especialista em previdência social, sou advogado, já fui durante muitos anos presidente do Conselho Estadual de Previdência, no qual nós decidimos lá um colegiado, onde seriam aplicados mais de 2 bilhões de reais. Já fui também membro de comitê de investimento, tenho várias certificações no mercado financeiro e há mais de 7 anos também investidor no mercado financeiro. Então, tem todo esse know-how que eu posso levar conhecimentos para vocês, tanto acadêmico como também na prática. Então, eu só vou falar aquilo que realmente eu já realizei na prática para vocês. Primeiramente, eu queria falar para vocês o seguinte: o investidor iniciante ele tem muito receio, tem muito medo de começar a investir porque ele não conhece o que é aplicação financeira, não conhece os ativos e tem muito medo também, o receio de perder os seus recursos financeiros. O que eu queria falar para vocês é que hoje eu vou demonstrar os investimentos que nós consideramos mais seguros no mercado financeiro. Quando eu falo investimentos mais seguros, eu não quero dizer que não tenha risco. Todo investimento tem risco. Um exemplo, se eu adquiro um imóvel, esse imóvel ele tem vários riscos. Um exemplo, ele pode pegar fogo, ele pode ser desapropriado, ele pode sofrer um monte de efeitos da natureza ou do próprio ser humano. O que nós temos que entender é que nós podemos então minimizar esses riscos. Por onde o investidor iniciante deve começar? Por onde eu comecei? Eu comecei por renda fixa, porque o meu perfil de investidor há muitos anos era o perfil conservador. Então, o que vocês têm que entender? Que sempre que os seus ativos, os seus investimentos, eles devem ser compatíveis com o seu perfil de investidor e os seus objetivos que você tem de curto, médio e longo prazo. O que eu recomendo é que o investidor sempre comece por renda fixa. E pelaquela renda fixa que você conhece, que você já sabe as características dela. Primeiro, comece pela renda fixa. Você não tem o risco de perder o seu recurso se você fizer o passo a passo que eu vou falar aqui para vocês, certo? Porque você vai investir ali R$1.000 e você vai receber R$1.000 e mais os juros do período. Aí vai ter muita gente falando assim: ah, mas renda fixa só rende 2, 3% ao ano, é muito pouco. Mas é os investimentos mais seguros. O que nós temos que deixar claro aqui é: nós vamos dar um passo de cada vez, com tranquilidade, com segurança, para você não perder o seu recurso financeiro. E aí nós vamos aumentando gradativamente os investimentos que vão ter mais risco, que você vai entender esses riscos e vai aplicar ou não ao longo do tempo. Mas vamos começar com renda fixa. E o que é renda fixa? Renda fixa é muito fácil. Quando você deve ter emprestado dinheiro para alguém, ou você já emprestou dinheiro no banco, você já conhece alguém que emprestou dinheiro no banco, o que acontece? Quando você vai fazer um contrato de empréstimo no banco, é fixado uma taxa de juros. Um exemplo, você empresta R$10.000, você vai ter uma taxa de juros de 10% ao ano, certo? Então você fixou aquela taxa. Quando você compra um ativo de renda fixa, no momento que você vai adquirir esse produto, também está fixada ali uma taxa de juros que você vai receber anual. Então, isso é renda fixa. Você vai receber o que está determinado ali, fixa. Quais são os riscos envolvidos numa aplicação de renda fixa? Primeiro, eu tenho um risco de crédito. O que é o risco de crédito? É o risco de você perder o seu recurso financeiro. Então, se você aplicou R$10.000 em um banco e se ele falir, se ele der default, eu posso perder meu recurso financeiro. Só que nós temos o fundo garantidor de crédito, que nós sabemos que ele até R$250.000, o CPF e até R$1 milhão nos 4 anos aí, ele garante
a devolução desse recurso. Só que como que eu faço para minimizar esse risco? Eu posso muito bem ir lá no Google e digitar índice de Basileia, um exemplo, Banco Inter. E aí no Banco Data, vocês vão verificar aí, ele vai me jogar lá e vai demonstrar se o Banco Inter nos últimos anos ele teve lucro ou prejuízo, o índice de Basileia se é acima de 11%. Então eu vou verificar que se esse banco ele tiver prejuízo recorrentes nos últimos 4, 5 anos, se o índice de Basileia dele está muito baixo, então ele tem um sério risco de quebrar. Para eu investir nesse banco, eu sei que eu vou ter um risco muito elevado de investir nele, se ele der prejuízo nos últimos 4 anos. Agora, se é um banco que eu verifico o relatório dele, e eu verifico que ele, nos últimos anos, sempre tem lucro, o índice de Basileia dele está acima de 11%, está em 12%, 15%, então é um banco seguro para me investir, mesmo que ele seja pequeno. Vocês têm que entender o seguinte, que se um banco, ele é um banco pequeno e ele vai te pagar uma taxa de juro maior. Então, um banco pequeno vai te oferecer um CDB de 6% ao ano, um exemplo. Já um banco grande só vai te oferecer um CDB de 4% ao ano, ou seja, você pode ganhar 2% a mais do banco pequeno. É claro que você vai ter um risco maior e é isso que você tem que entender. Então, primeiro, você tem um risco de crédito. Investir em CDB, LCI, LCA, que são os investimentos que são mais conhecidos. Nós vamos começar por esse e depois nós vamos falando de debênture, de COI, de outros investimentos que tem um risco maior para você. Então, primeiro, você tem um risco de crédito. Segundo, você tem um risco de liquidez. Isso que você tem que entender. O que é o risco de liquidez? É que se eu faço um investimento para 720 dias, se eu compro um CDB para 720 dias, eu vou ter que aguardar esses 720 dias para eu poder resgatar esse dinheiro. Então, é por isso que o investimento ele sempre tem que estar compatível com o seu objetivo de curto, médio e longo prazo, para você não correr esse risco de liquidez. Um dos maiores objetivos ao criar esse canal foi acabar com alguns mitos. Um dos mitos nós vamos acabar agora, nesse momento, que é quanto que eu preciso para começar a investir em renda fixa? Eu só preciso de R$100. Olha que impressionante. Eu só preciso de R$100 para começar a investir em renda fixa, em CDBs, em LCI, em LCA. Então eu preciso de um recurso muito pequeno para começar a investir. Então aí nós acabamos com um mito, que é esse mito de que quem só pode investir, que só pode investir quem tem muito dinheiro, quem tem muito recurso. Nós vamos verificar aqui na prática, então, posso começar a investir somente com R$100. Eu posso aplicar em CDBs de liquidez diária, eu posso aplicar em CDBs para 180 dias, 360 dias, em LCI, conforme o planejamento de vocês, para quando vocês vão precisar desse recurso. Eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre planejamento de curto, médio e longo prazo. Então vou mostrar para vocês como fazer um planejamento estratégico para aqueles objetivos que vocês têm traçado, tá bom? Então, quais são as opções de renda fixa mais conhecidas? Eu vou falar daqui das mais conhecidas, eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo. Em outros vídeos eu vou falar sobre mais opções, mas como nós estamos iniciando agora, eu vou falar das mais conhecidas e que tem as maiores opções no mercado financeiro. Vou começar pelo CDB, Certificado de Depósito Bancário. O CDB nada mais é do que uma renda fixa no qual você vai estar comprando um ativo do banco, ou seja, você vai estar comprando um crédito, você vai emprestar o dinheiro para o banco e ele vai lhe oferecer uma taxa de juros por aquele empréstimo. O que o banco ganha com isso? É que quando o banco ele faz a captação desse recurso financeiro, vamos aqui um exemplo, se ele faz a captação e vai pagar para você 2% de juros ao ano, esse recurso ele vai emprestar para um terceiro e vai cobrar um juro maior, 10% ao ano. E aí o spread bancário é justamente esse lucro na operação que ele vai ter e ele vai lhe devolver esse recurso financeiro quando o terceiro também lhe pagar. Então, o CDB é isso, ele é uma renda fixa no qual você vai comprar, vai adquirir ali, e aí você tem no mercado financeiro uma infinidade de opções de CDB. Você tem vários bancos aí que oferecem o CDB. O que eu verifico? Toda vez que eu vou comprar um CDB, eu verifico que primeiro, se esse CDB de qual banco é, e eu verifico o índice de Basileia dele,
se ele tem lucro nos últimos anos. Um exemplo, o Banco Pine, vou colocar aí o relatório para vocês. Ele tem prejuízo nos últimos 4 anos, ele teve prejuízo. O índice Basileia dele está abaixo de 11%, como vocês verificam. Então, esse banco ele tem um sério risco de dar default, de quebrar, de falir. Se você aplicar, tem muita gente que aplica. Por que as pessoas aplicam? Porque o Banco Pine ele pode pagar um juro, ele está oferecendo um juro muito alto. Ele vai estar oferecendo 6, 7% ao ano ali se você investir no Banco Pine. Só que você tem que entender que o risco de você perder seu recurso é muito grande. É claro que se você perder seu recurso, você perder 10, 20, 100 mil reais, você vai receber esse recurso por meio do Fundo Garantidor de Crédito. Só que o que ocorre? Você vai perder muitos meses, você vai ficar sem esse recurso durante muitos meses, né? Você não vai ter de imediato o Fundo Garantidor de Crédito, não vai te devolver esse recurso. Então o que você tem que entender é o risco envolvido. Se você quiser uma rentabilidade maior, você vai ter um risco maior. Se você quiser uma rentabilidade compatível, então o que eu recomendo? Eu recomendo você aplicar em bancos pequenos, mas que tenham solidez, que tenham bons balanços, que tenham um índice de Basileia alto. Então, o CDB é um título de renda fixa. E qual a diferença do CDB para o LCI e o LCA? O LCI e o LCA eles não pagam imposto de renda. Então, do lucro, dos juros que nós recebemos ali, nós não pagamos imposto de renda. Já no CDB nós pagamos imposto de renda, certo? Então o que é o LCI? O LCI é a letra de crédito imobiliário, que é justamente um recurso que o banco ele faz a captação para investir no mercado imobiliário, ele vai emprestar para um terceiro. E aí o spread, o juro que ele vai ganhar desse terceiro, ele paga o recurso que você emprestou. Então, LCI, letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito do agronegócio, que o banco vai captar justamente para investir no agronegócio. Esses investimentos são os investimentos que nós falamos que são títulos privados, porque pertencem a instituições financeiras privadas do mercado financeiro, que querem captar recursos financeiros para investirem ou para emprestarem no mercado financeiro para um terceiro que precisa desse recurso. Você tem pessoas que são superavitárias, ou seja, pessoas que têm recurso financeiro sobrando para emprestar. E aí você tem pessoas que são deficitárias, que precisam desse recurso ali, emprestam para se manter, para pagar alguma dívida ou para investimentos. Então, quem faz essa intermediação é o banco, certo? E o banco ganha justamente ali o dele, né, para fazer essa operação financeira. Outro investimento muito seguro no mercado financeiro, se não o mais seguro no mercado financeiro, é o Tesouro Direto. Você sabe o que é Tesouro Direto? Não é isso aí que você está pensando não, tá? Que coisa, não? Tesouro Direto nada mais é do que um título público. Os primeiros que nós falamos, CDB, LCI, LCA, são títulos privados, porque são oferecidos por instituições privadas, bancos. Nós temos ali a segurança deles, que são instituições privadas que garantem esse retorno financeiro. Já o Tesouro Direto, esses ativos são garantidos pelo governo federal. Então, quando você adquire um título do Tesouro Direto, você nada mais é do que você está emprestando dinheiro, recurso seu para o governo federal. Então ele está rolando essa dívida. O governo federal precisa captar recursos para pagar dívidas passadas e para pagar também compromissos presentes. Então ele joga esses pagamentos para o futuro por meio do Tesouro Direto, que é a forma de ele captar recursos financeiros. Então o Tesouro Direto, primeiro você tem que entender o seguinte. Primeiro, eu estou falando aqui do Tesouro Selic, que é aquele investimento que você faz em um dia e pode resgatar em outro. Cuidado, eu não estou falando aqui de Tesouro Direto, IPCA e outros tipos de Tesouro Direto que você tem opções no mercado financeiro. Eu vou falar melhor sobre todas as opções dos títulos do Tesouro Direto em outro vídeo que eu vou esclarecer mais calma. Mas eu queria deixar para vocês aqui que quando eu falo de renda fixa, eu falo de Tesouro Selic. Porque o Tesouro Selic ele não vai ter oscilação no mercado financeiro do preço. Você vai investir
1.000, com alguns dias você vai resgatar 1.000 e mais os juros desse período, certo? O que vocês têm que entender é que, primeiro, o Tesouro Selic é o investimento mais seguro no mercado financeiro. Por isso que ele nem tem a opção de receber FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Porque se o Tesouro Direto não chegar a pagar, todo o mercado financeiro também vai estar comprometido, né? Então, primeiro, o Tesouro Direto não tem Fundo Garantidor de Crédito. Qual é o risco que eu tenho de investir para o Brasil, para o governo federal? Eu tenho o risco também de crédito, de não receber meu recurso financeiro. Um exemplo, nós verificamos vários países que não pagaram os seus compromissos. Então, um exemplo, a Argentina. A Argentina, ela não pagou os seus credores durante várias vezes, já deu calote em dívidas. Então, você corre o risco de, quando você empresta, você compra o Tesouro Direto, Selic, você corre o risco de não receber seu recurso financeiro. Então, primeiro, você tem um risco muito grande de crédito, certo? Segundo, o risco de liquidez. Você vai minimizar esse risco de liquidez aplicando no Tesouro Selic, que você pode resgatar no momento que você achar adequado. O que você tem que ter o cuidado é de não aplicar em outro tipo de Tesouro Direto, porque aí você vai correr o risco da oscilação dos juros no mercado financeiro. E aí você pode perder o seu recurso. Mas eu vou detalhar melhor em um próximo vídeo. O que eu queria deixar claro aqui são justamente essas opções que é para o investidor iniciante. Então, você pode aplicar primeiro em CDB, LCI, LCA, que são títulos privados, que eu já demonstrei os riscos. E você pode aplicar no Tesouro Selic, que são os investimentos que eu comecei por eles e são os mais seguros. Claro que você tem que seguir o passo a passo. Pessoal, agora eu queria fazer um pedido especial para vocês. Se esse vídeo foi interessante, se eu levei algum conhecimento para vocês importante, eu queria que vocês pudessem então compartilhar esse vídeo, curtir o canal aqui, se inscrever, fazer um comentário que é muito importante. Diga aí, por favor, eu queria saber, ter um feedback de vocês, se você já investe no mercado financeiro, se esse vídeo levou mais confiança para vocês. Então é muito importante para mim, para esse canal aqui e até para valorizar o trabalho que eu estou tendo de fazer esse vídeo aqui para vocês e levar conhecimento. Então eu queria agradecer a vocês, compartilhe, curta, se inscreva no canal, te espero no próximo vídeo.